Olá, eu sou Daniel Lins. Sou mestre e doutor em filosofia e atualmente estou professor de história no município de Palmeiras. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar participando desse evento que trata de educação e ao mesmo tempo abre a nossa mente para o nosso contexto, para a nossa história e estar participando com vocês, mesmo que virtualmente. Primeiro eu quero agradecer à Prefeitura, na pessoa da Secretária de Educação, por essa oportunidade de refletirmos sobre o nosso tempo, sobre a educação e sobre a defesa que precisamos fazer desse tema. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas ideias a respeito da educação, desse processo de defesa da educação e abrir algumas questões para nós pensarmos sobre essa temática. Então, nós vamos trabalhar sobre defesa da educação em nossos dias, em nosso contexto, em nossa história. Muito bem, nós sabemos que no momento em que nós estamos pensando esse encontro, elaborando essas temáticas, a educação tem sido atacada no Brasil. Nós sabemos também que nós corremos perigo quando dizemos que trabalhamos com educação. Muitas vezes na sala de aula, nós tememos, inclusive, abordar determinadas questões com receio de determinadas represálias. Mas vamos pensar o seguinte: a história da educação tem sido, desde o seu início, a história de abrir os olhos dos estudantes e dos cidadãos para que possam participar melhor na vida da cidade. Se nós voltarmos no tempo, e como professor de filosofia, professor de história, eu não posso esquecer o nosso contexto, a nossa história, como nós chegamos a ser quem nós somos. Se nós voltarmos no tempo, nós vamos perceber que na Grécia, no berço da democracia, a educação era vista como aquele meio que possibilitaria a todos participar da cidade. Veja, Aristóteles, por exemplo, pensava que a educação era o meio que faria com que os cidadãos estivessem aptos à discussão. Porque a política, conforme pensava Aristóteles, a boa política deveria ter visibilidade, ou seja, todos os cidadãos tinham que ver o que está acontecendo no ambiente público. O espaço é público para Aristóteles. A política trata da visibilidade, mas também da publicidade. Preciso dizer que essa publicidade que Aristóteles trata não é a nossa concepção de propaganda, mas dizer que aquilo que é público pertence a todos. Mas nós, seres humanos, nós precisamos nos preparar para acessar o ambiente público. Nós precisamos aprender a discutir, nós precisamos aprender a argumentar. E Aristóteles pensa, desde a origem, lá no livro A Política, que a educação é fundamental e ela deve ser pensada pelo Estado. Na verdade, ele pensa a politeia como responsável pela educação para favorecer esse acesso do cidadão à vida pública, porque o cidadão ele não pode, por exemplo, pensar a partir do seu egoísmo e do seu ponto de vista simplesmente, mas ele tem que acessar esse patamar do público. Muito bem, partindo desse contexto, nós vamos perceber o seguinte: a história da educação nunca foi, em momento algum, nem universalmente, nem aqui na história do Brasil, ela nunca foi a história das vantagens. A história da educação nunca foi a história de vitórias dadas. A história da educação, ela nunca foi um processo simples, mas sempre foi um processo complexo. E mais, a história da educação sempre foi marcada por lutas. Portanto, quando nós falamos hoje que precisamos defender a educação, nós estamos precisando pensar que no nosso contexto, assim como cada geração na história, teve que defender esse acesso à coisa pública. Por quê? Eu gostaria de lembrar uma frase, essa frase sempre me marcou.
em que a ideia de educação, veja, diz a frase: a crise na educação brasileira não é uma crise, ela é um projeto. O antropólogo e senador da República, Darcy Ribeiro, disse e repetiu essa frase muitas vezes. A crise na educação brasileira não é uma crise, ela é um projeto. Então vamos pensar o seguinte, nós que somos educadores. A política brasileira comumente pensa a educação de forma a não facilitar o acesso do cidadão aos meios que possibilitariam esse cidadão se tornar intérprete do seu próprio tempo, conhecedor do seu próprio tempo. Lutar pela educação hoje significa dizer que nós precisamos garantir que as gerações que chegam a nós como professores, eu estou falando do chão da sala de aula, que chegam a nós como professores, tenham acesso a essa interpretação da realidade. Educação é fazer com que o aluno possa primeiro interpretar o mundo. E quem nos ensinou isso foi Paulo Freire. Ora, no momento em que a educação é negada, no momento em que a educação está em crise, como está hoje, observe bem, no momento em que nós estamos pensando esse encontro, há ataques à instituição do INEP. Nesse momento em que nós estamos nos encontrando, nos reunindo, há ataque a instituições de ensino superior no Brasil. No momento em que nós estamos falando hoje, há discurso que dizem que há professores demais no Brasil. Esses discursos acabam negando a milhares e milhares de alunos e alunas brasileiros a possibilidade de interpretar a realidade. É um mundo fechado, o mundo sem educação. É um mundo que lê o jornal e não entende o que acontece. A educação é fundamental porque ela abre os nossos olhos. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a dar aula, eu pensei que a educação, e eu trago com saudade, com emoção esse momento, eu pensei que educação me dá visão. Educação não me dá viseira. E quando nós associamos educação a ideologias, nós simplesmente colocamos viseira. Porque a ideologia, ela não permite o questionamento. E a educação é questionadora. A educação é crítica. Então, quando nós temos ingerência em avaliações institucionais, como a avaliação do Enem, quando nós temos uma ingerência a respeito da produção científica no Brasil, nós precisamos voltar a defender a educação. Cada dia, o professor na sala de aula tem a consciência que cada passo no processo de educação é também um passo para afirmar a democracia, porque não é possível pensar a democracia separada da educação. Um filósofo muito importante na Alemanha, chamado Hegel, certa vez disse que nada se fez na história sem paixão. A paixão é um motor da história. Nós que estamos na sala de aula, nós que estamos convivendo com as crianças, nós que estamos vendo as crianças se desenvolvendo a partir da leitura, da interpretação, da compreensão de mundo, da leitura de mundo, nós percebemos essa paixão que é passada do professor para o aluno. Há um filósofo francês, Eric Weil, de origem alemã, mas depois que se torna francês, que ele diz o seguinte: Hegel disse que nada se faz no mundo sem paixão. E ele diz, nada se faz no mundo sem educação. Hoje, tratar da educação significa tratar da democracia. Porque a educação, ela não só nos faz acessar o mundo público. Se estamos aqui discutindo, debatendo a educação, estamos também debatendo a democracia. Se nós separamos democracia e educação, é porque já não entendemos o que significa nem educação, nem democracia. Porque uma democracia fechada, em que as pessoas não podem questionar, não merece mais
o título de democracia. A democracia exige que os cidadãos possam questionar a realidade. A democracia exige que o cidadão possa conhecer a realidade. E a educação, ela traz para nós um novo olhar. Eu vou lembrar para vocês de uma situação, de uma crônica do Rubem Alves. Ele contou certo dia que uma vizinha mandou cortar um lindo pé de ipê, porque ela olhava para aquele pé de ipê e ela via apenas a sujeira no chão. Ele diz que, como educador, ele olhava para aquele pé florido de ipê e ele olhava como Moisés olhava a sarça ardente. Ele olhava aquele pé de ipê como algo sagrado. Vejam, é apenas o mesmo pé de ipê. Mas Rubem Alves vê a beleza, enquanto que aquela senhora via apenas o lixo. Em uma outra situação, Rubem Alves diz que queria muito comprar um terreno baldio perto de sua casa. E chamava os amigos para verem esse terreno baldio. E quando os amigos viam, eles só olhavam o terreno baldio. Enquanto que ele, Rubem Alves, olhava para o terreno e dizia: ali vai ficar um pomar. Aqui nós vamos ter goiaba, aqui nós vamos ter laranja, aqui nós vamos ter hortelã. Enquanto os amigos olhavam o terreno baldio, Rubem Alves via o pomar. O trabalho do professor é semelhante a essa visão que Rubem Alves traz. Porque a educação, ela muda a nossa visão sobre a realidade. Assim como Paulo Freire falava a respeito da visão de mundo. A educação faz com que a gente possa olhar para aquela criança e ver nele um cidadão. Mas, infelizmente, uma política cega olha para aquela criança e vê nela uma ameaça. Aquele indivíduo hoje que está tendo acesso à educação, tendo acesso a livros, esse indivíduo é visto como uma ameaça. Porque realmente é. Porque realmente a educação faz com que a gente questione. A educação faz com que a gente possa pensar. A educação faz com que a gente possa andar com as próprias pernas. Na primeira definição que eu trouxe da educação, a educação, ao invés de me dar uma viseira, ela me dá uma visão. Eu quero trazer uma segunda definição dessa educação, que é justamente: educação é o processo pelo qual o educando torna-se educador de si mesmo. Observe. A educação é o processo pelo qual o educando torna-se educador de si mesmo. Então a educação é um processo. A educação é um processo de autonomia. E por que nós precisamos defender a educação hoje? Porque esse processo de autonomia tem sido sistematicamente negado. Há estruturas, há recursos para se pensar formas, para se ter meios de se negar o acesso à educação, principalmente das gerações mais jovens. Então, se nós percebemos que a história da educação está associada à história da democracia, se nós percebemos que lutar pela democracia significa lutar por uma educação de qualidade, se nós percebemos que a educação abre os nossos olhos, o que fazer enquanto professores e professoras na sala de aula? Acredito que vocês possam ter passado pela experiência que eu já passei algumas vezes, de questionar o meu fazer na sala de aula como um fazer insignificante diante das grandes estruturas e dos grandes problemas. Nós olhamos o nosso fazer com alguns poucos alunos, com o material, com dificuldades, e agora na pandemia nós sabemos como isso se tornou mais difícil. Mas eu quero dizer para vocês, e quero que vocês me ajudem para refletirmos uma questão. O grande trabalho do educador não diz respeito a produzir mentes. O grande trabalho da educadora não diz respeito à quantidade de pessoas que vai alcançar. Porque o nosso trabalho é difundir, é levar uma paixão. Nós podemos olhar
os teóricos. Nós podemos olhar o que Platão disse, o que Aristóteles disse, o que Rousseau disse, ou o que Kant disse sobre educação. Nós podemos pensar o que Piaget disse, nós podemos refletir sobre as palavras de Vygotsky. Mas, eu digo a vocês, sem paixão, a educação não avança. Porque essa paixão é como um fogo que o professor traz no coração, muitas vezes um fogo que está sob as cinzas e que ele precisa cuidar e ele transmite aos outros. Hoje, na era da tecnologia, a educação muitas vezes tem sido pensada como a quantidade de informações que nós passamos às gerações. Mas observe, quase todo mundo hoje tem acesso à internet. E se nós pensarmos que a educação diz respeito a apenas uma quantidade de informações, nós estamos confundindo a educação com o número de dados. Educação diz respeito à interpretação da realidade, o que inclui ter dados, mas que está além, porque inclui e leva principalmente em consideração o fato de que educar diz respeito a abrir a consciência. Recentemente eu fui questionado num bate-papo, um podcast, com alunos do curso de Relações Internacionais a respeito do fazer do professor. Os alunos estavam questionando sobre a necessidade de uma nova consciência na nossa sociedade. Eu tinha refletido com eles que nós estamos numa realidade tão brutal que é muito mais fácil nós imaginarmos o fim do mundo e não imaginarmos o fim do capitalismo, o fim da exploração, o fim da desigualdade. Nesse contexto de discussão, uma aluna fez a seguinte questão a mim. Ela disse: professor, qual o senhor acha que é a sua participação na sociedade como professor? E então eu disse para ela: olha, como professor, o meu orgulho, a minha alegria é saber que eu posso contagiar mentes para possibilitar que essas mentes contagiadas por esse ânimo que é a educação possa continuar abrindo os olhos, porque a educação é um processo. E em meio a essa crise toda, eu estava refletindo como compartilhar a vocês e com vocês esse momento, e eu pensei, ao invés de passar dados a respeito da nossa crise, a respeito de que posição nós ocupamos na avaliação internacional, ao invés de passar elementos que nós já conhecemos, porque se você liga qualquer programa de TV, qualquer programa jornalístico, diariamente você tem notícias sobre o problema da educação. O problema da educação, ele não é escondido. O problema da educação, inclusive, ele é exposto e repetido para que a gente se sinta menor. Mas eu queria trazer, para que a gente pudesse refletir, qual é a paixão que nós levamos. Porque sem paixão, nada se pode fazer na história, já dizia Hegel. E Eric Weil disse, sem educação, nada podemos fazer na história. Esse momento é um momento para a gente refletir sobre as dificuldades do nosso trabalho, sobre os obstáculos que encontramos no nosso fazer educacional, mas principalmente que nós possamos sair desse momento com esperança. Porque professores sem esperança talvez seja o maior sinal do apocalipse entre nós. Acho que vocês lembram de uma crônica do Rubem Alves que diz que quem faz o amanhecer é um galo. O galo canta, e o outro galo canta, e um outro galo canta, e um outro galo canta. Eu agradeço demais a oportunidade de estar refletindo com vocês nesse momento. Mas aqui é um galo que está cantando, para que outros galos possam cantar, para que o amanhã, em que os seres humanos, os brasileiros e brasileiras, possam conhecer a sua realidade, andar com suas próprias pernas, pensar com sua própria cabeça e questionar o seu mundo, possa se tornar real. Esse vai ser o nosso amanhã. O amanhã que nós lutamos. Talvez nós não vejamos hoje, porque somos apenas galos que estão cantando, tecendo amanhã, como dizia Rubem Alves. Mas, no meu coração,
Compartilho com vocês a alegria de estar cantando junto com vocês. Muito obrigado. Desejo a todos um excelente encontro e que possam fazer grandes reflexões em prol da educação do nosso município. Muito obrigado.